O que está por trás dos nossos atos? Qual é a motivação de nosso coração? Essas e outras perguntas serão resolvidas ou respondidas na presente lição. Ela busca responder algumas indagações neste sentido. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enclein e estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Para o próximo domingo, nós teremos o título de nossa lição, Sendo Verdadeiros. É o que a lição quer nos levar a entender como agimos, de que forma estamos agindo, se com fingimento, se com hipocrisia ou com um coração verdadeiro diante do Senhor. O textuário de nossa lição está no Salmo de número 32 e verso 2. Como é uma pré-aula e a gente está aqui para aprender, vale a pena sempre dizer que quando citamos salmos ou um dos livros poéticos, é importante a gente dizer que é número e verso, não capítulo e versículo. Mas, de vez em quando, a gente pode se equivocar, né? Mas o salmo de número 32 e o verso de número 2 diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Eram pessoas que queriam receber a recompensa no momento, o elogio no momento, ou, num dizer bem brasileiro, queriam se aparecer. A leitura bíblica em classe, Mateus, do capítulo 6, versículo 1 ao 4. São apenas 4 versículos e pode-se fazer uma leitura, talvez uma leitura coletiva na sala de aula. Nós vamos para a nossa introdução. Subsídios para a introdução da lição de número 8. Nós vimos aqui e estudaremos agora uma nova sessão. Sim, que ela se inicia com o capítulo 6, no qual é destacada a vida religiosamente piedosa de um verdadeiro servo de Deus. Como ele deve se comportar, como ele deve agir. Nas ilustrações que foram feitas por Jesus Cristo, como a primeira sessão de Mateus, lá no capítulo 5, do 3 ao 12, ele falou como o cristão deve ser em sua essência, como deveria ser a sua vida, falando das beatitudes, falando da bem-aventurança. Logo em seguida, na segunda sessão, é dito do seu papel e o caráter perante o mundo, sendo luz do mundo, sendo sal da terra. E aí nós aprendemos muita coisa. Um cristão que vive as bem-aventuranças ou beatitudes não tem como ser um hipócrita na vida religiosa, porquanto é plenamente consciente de que ele desenvolve uma comunhão estreita com Deus, um Deus que é onisciente, todo-poderoso, que requer de cada um de nós um proceder obediente, santo, tanto para com ele quanto para com o mundo pecaminoso. Nessa prática de viver sincero na vida religiosa, Tiago é muito claro ao dizer o que o Pai Celeste espera de nós. A religião pura e sem mácula para com
vamos dizer, os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e aí nós vimos que ele está dizendo, eles devem ser visitados. Essa é a religião pura e sem mácula. Visitar órfãos e viúvas em suas tribulações. E o que mais? E a si mesmo guardar-se do mundo pecaminoso, incontaminado do mundo. Tiago registra isso, 1:27 de sua carta. É interessante notar que nesta lição nós veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações. O problema não está, entenda isso já de início, o problema não está nas boas ações, o problema estava na forma como elas eram feitas, na hipocrisia das pessoas, não por compaixão. Eles não faziam isso por compaixão, nem por bons motivos, mas para obter glória perante os homens. Vamos então para o tópico de número 1. Subsídios para o tópico de número 1. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. Nós teremos aqui alguns pontos, pelo menos 3 pontos, definindo hipocrisia, a justiça pessoal e as 3 práticas da ética cristã. Falando da definição de hipocrisia, começaremos definindo o termo citado. Observe bem. Característica do que é hipócrita: falsidade, dissimulação, fingimento. É o ato de fingir o que a gente de fato não é. Ou não sente, ou não crê. Realmente é a falsidade. Quantas pessoas expressam que estão sentindo algo, mas não estão, que amam, mas não amam, e o próprio Paulo escreve dizendo que o amor seja não fingido, isso é, que seja sincero. Observe isso, o ato de fingir o que a gente não é muito feio. No grego, o termo é upócrisis, que quer dizer a atuação de um artista no teatro, dissimulação, hipocrisia, fazer de conta, mostrar aquilo que não é verdade. Aí nós lembramos do teatro greco-romano. O teatro greco-romano mostrava os artistas se apresentando com uma máscara de cera. A palavra sincero surgiu justamente de quando eles se apresentavam sem a máscara. A plateia gritava e dizia: olha, eles estão sem cera, como de fato são, mostrando o verdadeiro rosto. E é isso que nós precisamos entender. Não podemos usar cera ou não podemos usar máscara, porque o mesmo sol que endurece o barro, derrete a cera. Ninguém vai conseguir fingir por muito tempo. É muito perigoso quando nós sofremos deste mal tão terrível que é o fingimento ou a hipocrisia. Importante atentar para a palavra hipocrisia no Novo Testamento. É bem possível que ela tenha sido influenciada linguisticamente pelo original hebraico, hanep, que quer dizer um falar poluído, um falar ímpio e um falar falso. No grego ártico, nós aprendemos que aparece como hipócrisis, que quer dizer uma resposta de um ator, um faz de conta, uma coisa que não é, mas se faz parecer que é. Então, é de fato alguém que decide ser um artista. O discípulo de Cristo não pode viver como um hipócrita, como um artista, desenvolver um papel de ator. Nós não vivemos como um ator, nós vivemos uma vida verdadeira. Paulo condena essa atuação e ensina que esse tipo de procedimento não acarreta nenhuma vantagem, quando ele escreve aos Gálatas 2:13. Antes, o cristão deve viver de modo verdadeiro, puro, genuíno e sem qualquer
prejuízo. O ponto de número 2, a justiça social. Quem passa a viver a nova vida em Cristo terá uma conduta diferente do mundo. Não somente isso, terá discernimento, vai ser puro em suas ações, sem buscar nenhuma glória pessoal. Trata-se dos ensinos de Cristo. E aí mostra que Cristo faz um padrão mais elevado do que os escribas e fariseus. Ele quer mostrar como o cristão deve proceder. Precisamos atentar e entender que o evangelho não pode ser mensurado por um manual judaico, por uma regra humana. Trata-se dos ensinos de Cristo em um padrão mais elevado, para mostrar como devemos agir. Jesus vai entrar no terreno do coração humano, no terreno do coração daqueles que o seguem, daqueles que querem viver a verdadeira vida. E aí ele vai mostrar como gerar uma verdadeira espiritualidade. Ele vai levar a pessoa a ter consciência do Deus que é onisciente, do Deus que conhece o nosso coração, e ele deve agir de uma forma livre de dogmas, livre de parâmetros humanos e viver uma vida que o Pai quer que ele viva. Observe quando Jesus diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Observe, o nosso Senhor Jesus não está combatendo o ato de dar esmola, a prática de boas obras, porque ele já havia ensinado isso aos seus verdadeiros discípulos, que deveriam brilhar com boas ações. Ele não está se contradizendo. O que só é possível fazer isso quando os motivos são verdadeiros. É isso que ele quer dizer. Quando os motivos são verdadeiros, sinceros, puros, no intuito não de glória própria, mas de glorificar o nome de Deus. A justiça pessoal que Jesus combate aqui é aquela que busca louvores humanos, quando se faz algo para receber os aplausos. O terceiro ponto, as 3 práticas da ética cristã. Nós podemos resumir isso de forma tão clara: fé, obras e amor. Isso é muito importante. Os que fazem parte do reino não vivem somente de palavras, eles praticam também. A sua fé se caracteriza também por meio de obras, de práticas piedosas. Nesse sentido, com um bom posicionamento, sem intenção ruim, Tiago diz que é preciso que a fé seja seguida de obras. Sim, porque senão ela se torna morta. É como uma canoa com 2 remos. Você precisa escrever num remo obras e no outro fé. Se você remar apenas com o das obras, vai ficar girando ao redor. Se você remar apenas com o da fé, vai ficar girando também, mas quando a gente rema com os 2, iremos para frente. Isso é interessante, essa ilustração na sala de aula. Ele ainda acrescenta que a verdadeira religião tem que desenvolver seu viver de santidade, junto com a caridade. Os seguidores de Jesus são chamados a dar esmolas, sim. São chamados a dar esmolas, a orar, a jejuar, mas nunca deveriam ter um espírito de ostentação. Não deveriam tocar trombeta, anunciar o que estão fazendo, se gloriar com isso. Há diversas opiniões em torno da palavra trombeta. Alguns acreditam que se tratavam de uma prática dos fariseus, que logo após dar as esmolas, tocavam trombeta. Outros, para chamar a atenção dos pobres, por exemplo, mas outros dizem que os pobres tocavam trombeta para chamar a atenção nas ruas, tipo assim, para que alguém olhasse para eles.
para que alguém desse atenção. Mas há aqueles que afirmam que trombeta era o som das moedas caindo nos cofres de esmolas aonde eram dados nas sinagogas. Enfim, apesar de todas essas interpretações, é bem provável que tal expressão de Jesus fosse um provérbio que apontava para a ostentação. Era o que Jesus estava querendo dizer. É necessário levar em consideração que Jesus não está dizendo que não se pode dar esmolas nas ruas, nas praças, nos templos, nas sinagogas. Jesus não está falando isso. A justiça pode ser desenvolvida em qualquer lugar. Não há nenhum erro em uma pessoa fazer práticas piedosas. Não há nenhum erro. O grande problema é que eles faziam isso, procurando os lugares mais movimentados, onde tinha mais gente, para entregarem e exibirem de forma egoísta as suas esmolas, suas ações, para ter a aprovação de homens. Queridos irmãos, como servos de Jesus Cristo, devemos ter em mente que Deus não somente nos tem contemplado, Ele nos contempla constantemente e Ele sabe também o que se passa no coração do homem. Ademais, é preciso saber que a sua atenção não é atraída por atos exteriores, mas ele se volta para aquele que tem um coração contrito, quebrantado, aquele que ama a verdade, que procura andar na sua palavra, que busca agradá-lo em tudo, e assim vai receber a recompensa não de homens, mas do Pai Celeste. Nós estamos chegando no tópico de número 2. O tópico de número 2, alguns subsídios para que você possa desenvolver melhor a sua lição. Auxiliando o próximo sem alarde, sem alarmar, sem tocar trombeta. Qual é a motivação do seu coração? É uma pergunta. O segundo ponto, outra pergunta: o que buscamos quando auxiliamos o próximo? E aí nós temos o terceiro ponto: a maneira de ofertar segundo Jesus. Qual é a motivação do teu coração? Servir aos pobres sempre foi uma ordem divina. Salmo 41 fala disso, que inclusive quem ajuda o pobre, Deus o ouvirá no tempo da angústia, quando estiver no leito. Deus o atenderá. Isso é muito importante. É uma preocupação de Deus, para que o Senhor Ele quer nos usar para ajudar essas pessoas. Observe uma coisa, eles também estavam inclusos nos ensinamentos de Cristo. Lendo Deuteronômio 15, o versículo 10 ao 11, entendemos que a lei também, a lei judaica, ordenava dar auxílio aos pobres. Havia uma prática muito interessante, que quando se caía o trigo na colheita, a cevada, o trigo, a ordem de Deus era para deixar no chão, não junte. Mas por que não juntar? Porque vai vir o pobre e vai recolher. Deixa aquilo, a respiga, aquilo que ainda ficou pelos cantos da lavoura, deixe lá para que o pobre possa desfrutar daquilo. Deus sempre amou os pobres, sempre atentou para eles. E aos novos seguidores de Cristo, precisam atender para as pessoas necessitadas. Jesus não exclui isso. A grande questão não é dar esmolas aos pobres, mas é saber como está seu coração e como ele se posiciona diante disso. Qual é a nossa motivação? Quando se pratica esse tipo de ação, como já foi dito, Jesus foi incisivo e disse que não se pode agir como os hipócritas. Não se pode ter atos de hipocrisia, procurando fazer apenas para se ficar em evidência, para eles notarem.
Não é assim que se procede um coração que tem Cristo, transformado por Ele. Não é assim. Seu motivo não está em praticar para ser visto, para ostentar, mas, na verdade, para glorificar o nome do Senhor. O ponto de número 2 do nosso segundo tópico diz o seguinte: o que buscamos quando auxiliamos o próximo? O que queremos com isso? Será que estamos esperando algum retorno? Olha só que interessante. No auxílio ao próximo, por ser consciente do ensino de Cristo, devemos atentar para o verbo no tempo presente. Voz ativa de modo imperativo que aparece no texto que diz: guardai-vos. Olha só, no grego, guardai-vos é processo. O que quer dizer isso? Levar a, trazer para perto, mudar a mente para, tentar ser solícito, assistir a si mesmo, isto é, olhe para dentro de si. Faça uma varredura interior. Analise-se dentro de si o que está levando você a fazer isto. Cuide de si mesmo, ele está dizendo. Dar atenção a si mesmo. Este é o remédio certo para não perdermos o propósito, para não sairmos do propósito ao praticar a nossa justiça. Cuidado! Olha que tremendo isso. Em nosso viver diário, em tudo o que fazemos, temos que decidir: ou vamos agradar a nós mesmos, chamando a atenção dos outros para nós, ou vamos fazer para agradar a Deus, agindo como um verdadeiro cristão. Eu acredito que devemos agir como a última opção, fazer para a glória do Senhor. O ponto de número 3 do nosso tópico 2, a maneira de ofertar segundo Jesus. Observe a expressão tu, olha só, marque bem isso. Tu, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Ele continua dizendo: como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Observe que o versículo começa com um pronome pessoal da segunda pessoa no singular. Tu. É muito enfático aqui, é incrível isso. O uso desse pronome, ele é indicativo, o que esclarece que o novo discípulo de Cristo nunca deve proceder como os hipócritas, que buscavam glória humana. Cristo ensina como deve ser a maneira certa de se dar esmola para ajudar alguém. Ele leva em consideração não a aprovação dos homens, mas prioriza o motivo, a verdadeira intenção que impulsiona essa prática maravilhosa. Como deve ser? De que forma deve ser? Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que deve ser feito de pelo menos duas maneiras. Primeiro, sem alarde público, sem tocar trombeta. E segundo, essa doação deve ser voluntária. Você não pode se sentir obrigado a fazer isso. Além de voluntária, discreta. O tópico de número 3, chegamos ao último tópico de nossa lição. E aí temos subsídios para o tópico de número 3. Deus contempla o bem que realizamos. Olha, aqui nós vamos tratar de uma coisa muito importante. Por que querer ser recompensado pelos homens, se Deus já está guardando a nossa recompensa? Nós vimos 3 pontos importantes, ou 2, melhor dizendo. O que Deus que tudo vê, e o Deus que recompensa. Parece uma insegurança em algumas pessoas. Precisam de algo do momento
para que haja uma satisfação. Analise bem. O Deus que tudo vê. Um dos atributos de Deus, além de onipresença, onipotência, nós encontramos um atributo específico de Deus, incomunicável. O quê? Onisciência. Tudo ele vê. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para Deus não existe surpresa e nem desconhecido. Nada fica desconhecido diante do Senhor. Não se pode jamais comparar o conhecimento de Deus com o homem, jamais. O conhecimento de Deus é muito, muito acima. Ele conhece o universo, até mesmo antes da sua existência, ele conhece. O homem nem descobriu tudo o que Deus fez, nem sabe, é muito limitado, é fora de qualquer cogitação comparar isso. O conhecimento de Deus é absoluto, inato, imediato, sucessivo. Olha só, é completo, é pleno e não necessita de nenhum processo de raciocínio. Como disse Isaías, ele não precisa de conselheiros. Além do conhecimento de Deus ser perfeito, também é abrangente, é denominado de onisciência, o que envolve compreensão absoluta. Deus tem o conhecimento interno de si mesmo, como conhece tudo que emana dele. Tudo que emana dele, isso é, as coisas que existem, tudo ele conhece. Não há problema para ele com relação ao passado, nem com o presente e nem com o futuro. Deus conhece as coisas em sua essência, nada está oculto, ele penetra onde o homem nunca pôde acessar, ou nunca pôde chegar. Por mais que o homem estude, jamais conseguirá. Um exemplo claro da onisciência divina está no Salmo 139. E faremos um destaque do verso 1 ao 6. O salmista demonstra que por meio de um relacionamento que ele tem com Deus, Deus sabe todas as coisas. Observe bem. Tu me sondastes e me conheces. Para quem já esteve no médico, sabe que a sonda é algo que entra no corpo humano para mostrar tudo o que há lá dentro. Às vezes no intestino, no estômago, às vezes até mesmo nas artérias, para ver o que há lá dentro. Deus nos sonda, nos vê por dentro. Inclusive os pormenores da nossa vida. E ele vai falando que o conhecimento de Deus é sem limites e perfeito. Além disso, Deus não sabe apenas alguns detalhes da sua vida. Não, ele sabe muito mais. Pelo contrário, ele sabe todas as coisas. Também conhece os propósitos e intenções do coração. Ele sabe muito bem o que pensamos, o que sentimos e por que fizemos e para que fizemos. Ele sabe tudo sobre nós. E o Deus que sabe tudo sobre nós também nos recompensa, que é o último ponto dessa lição. O Deus que recompensa. Vimos que Deus é onisciente, tudo sabe, tudo vê, nada limita a sua visão, de maneira que se alguém der esmola a uma pessoa em uma estrada isolada, lá no meio do mato, lá sozinho, Deus vê. Caso ele der em uma estrada movimentada, no meio de pessoas, ele vê também. E se for para uma pessoa desconhecida, ele vê também. Tudo ele vê. E agora podemos dizer que o mesmo Deus que tudo vê, recompensa também. Podemos dizer que a recompensa ou galardão é algo totalmente espiritual. Aquele que vive de acordo com a vontade de Deus,
olha só, agradando em tudo, receberá vida espiritual, recompensa espiritual. Sendo como árvore junto às águas, ele dará o fruto na estação própria. Tudo isso aponta para uma qualidade de vida saudável no aspecto espiritual. Na realidade, tem início dessa vida quando ele aceita Jesus e depois se concretiza no futuro, lá com Cristo. Jesus tinha consciência, sim, de um galardão, por isso suportou a cruz. Ele ora e se entrega por causa de um galardão no futuro. Todos nós fizemos isso. Moisés deixou toda a glória do Egito e preferiu padecer com o povo de Deus. Sofreu no deserto porque tinha consciência de algo melhor. Jesus ensinou aos seus seguidores que aqueles que são limpos de mãos e puros de coração verão a Deus. Isso é muito lindo. Diante de tudo isso, a certeza no coração, a recompensa é certa. Chegamos na conclusão de nossa lição. Por meio de Jesus, ficam cientes aqueles que desejam receber do Senhor alguma coisa, façam qualquer coisa sem hipocrisia. Sejamos honestos em nossas ações e que a nossa justiça ultrapasse a dos hipócritas. Em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Que sejamos sinceros e verdadeiros em nossas ações. Que as motivações sejam justas, sem buscar qualquer glória, porque estamos cientes de que Deus tudo vê e nos recompensará segundo as nossas obras. Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês e até a próxima lição, em nome de Jesus.